TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esportes, seu programa de esporte que fecha a semana e também abre a semana daquele jeito descontraído, divertido, com muitas provocações e, é claro, com a sua participação. Afinal, tudo fica mais especial quando você manda sua mensagem, participa com a gente. E se você já acompanha o programa e estava com a gente semana passada, você viu que o Pedro deu um spoiler, que eu estaria aqui neste domingo. Hoje eu estou apresentando porque eu estou na companhia muito especial e diferente, porque o programa de hoje é programa de pré-jogo de Copa do Mundo. Então, óbvio que a gente ia preparar algo diferente para vocês. Então, eu já conto com a sua participação, 999-326228. Manda a sua mensagem, participa com a gente, porque, olha, fim de semana complicado para os times mineiros. Atlético e Cruzeiro perderam, a América conseguiu um empatezinho no Rio e nós vamos falar sobre esses resultados. E também Copa do Mundo. Você já tirou sua camisa do armário que estava guardada desde dezembro? Já preparou bandeira? Porque amanhã, 7 horas da manhã, o Brasil estreia e a gente vai debater sobre. Mas, como eu já falei, eu não estou sozinha, é um programa especial e eu estou muito bem acompanhada. A escalação de hoje do time do Conexão Esportes tem duas meninas incríveis que vieram fazer parte desse domingão aqui com você e comigo. Então, abre a câmera que a gente vai conversar com a Carol Xavier e com a Ana Tereza. Meninas, muito boa noite. Obrigada por vocês terem vindo a brilhantar nosso programa. E vamos que vamos. Muito obrigada, boa noite também. Um prazer estar na sua companhia, Ana. Na sua companhia também, Jordana. Obrigado pelo convite, igual você falou. Copa do Mundo Feminina merece uma bancada feminina também, né? Exatamente. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, gostaria de agradecer o convite. E prazer, Carol. Bem-vinda. Obrigada. A escalação aqui é inédita, mas promete fazer sucesso, viu, gente? Meninas, vamos começar a debater um pouquinho sobre a rodada desastrosa dos mineiros. O que aconteceu? A bruxa já está um pouco solta, né, nas equipes mineiras. Nenhuma já está na Copa do Brasil, o Filipão ainda não ganhou pelo Atlético Mineiro, o Cruzeiro não consegue engatar uma série de vitórias, o América está tentando respirar de alguma forma. Então vamos começar pelo América, que abriu a rodada dos mineiros, foi no Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Muita gente deu esse jogo como fácil para o Flamengo, que conseguiria os 3 pontos. O América surpreendeu, saiu vencendo e promete aí brigar, né, para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Carol, e esse América? Engata ou não engata? Olha, na hora que parece que vai, o negócio dá uma travada, né? Como você disse, ele começou ganhando. Foi um jogo bem morno, né? Na verdade, se esperava uma atuação bem melhor do Flamengo, mas no final quem saiu na ponta ali do placar foi o América. E o Flamengo, ele custou também a alcançar o empate, né? Porque foi só ali na prorrogação que ele conseguiu o gol dele também. Mas eu ainda acho que o América deixou escapar 3 pontos. É o que eu ia falar agora, mas eu ainda acho que o América foi um pouco a mais e perdeu ali para ele mesmo, no final das contas. Ele perdeu no finalzinho para ele próprio, na verdade. Ana, esse América tem capacidade de sair da zona de rebaixamento? Tem capacidade porque tem times piores que o América. E na quarta-feira, se não me engano, né, foi que o jogo contra o Colo-Colo, ele provou que ele vai sair.
E tanto que tanto a casa de apostas, comentarista de todo o Brasil, dava goleada certa do Flamengo, porque o Flamengo estava de volta com o quarteto mágico, né, deles, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Então, tipo, a torcida, todo mundo esperava que o Flamengo chegasse e arrebentasse. E não foi isso que aconteceu, porque suou para conseguir um empate com a América. Foi nos acréscimos, um gol de cabeça e aquela confusão toda. E o América surpreendeu bastante gente. Se não me engano, o Brasil inteiro, porque todo mundo imaginava que ia ser o Flamengo ia golear. A gente teve até uma entrevista do Bruno Henrique depois do jogo que ele falou: se o América jogasse assim contra todas as equipes igual jogou contra o Flamengo, não estaria na zona de rebaixamento. É por aí? Eu acho que, na verdade, time de eixo tende muito a menosprezar os times, né, de fora da visão deles, principalmente quando são times de um menor alcance, como, por exemplo, o América. Mas ele tem surpreendido não só nesse jogo, mas surpreendido em diversos outros. Igual a Ana disse, durante a semana surpreendeu bastante com aquele resultado muito amplo. O ano passado também ele fez uma campanha excelente. Esse ano também, apesar de estar ainda na zona de rebaixamento, ele não tem jogado de maneira tão péssima assim. Inclusive, tem jogos do Cruzeiro que têm sido piores do que do América de assistir. Mas, enfim, de toda forma, eu acho que é mais no caminho de falta um pouco do América parar de se prejudicar, né? Como eu disse, ele parar de perder para ele mesmo e engatar, de fato, essas jogadas boas que ele consegue fazer quando quer. Mas parece que o América tem hora que não está muito disposto a jogar. Dá uma apagada, E eu achei muito snob da parte do Bruno Henrique, diga-se de passagem, fazer isso. Mas já é normal de time de eixo fazer. Ana, vendo assim, a gente falando sobre briga contra o rebaixamento, você acha que foi algo positivo para a América? Não sei se a gente pode colocar dessa forma, ter saído da Copa do Brasil, porque não tinha elenco suficiente para aguentar 3 competições, né? Isso ajudou? Sim, e eu acho que ele poderia já também abrir mão da Sul-Americana, fazer um jogo mais ou menos com o Bragantino, tipo assim, não perder muito também aquela situação, mas se o América continuar Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, por mais que tenha times piores que ele no Brasileiro, ele não consegue. Até por causa de desgaste também, né? O desgaste físico. A sorte dele é que ele pegou um time aqui do Brasil, porque se ele tivesse que pegar um time de fora, aí a situação ia ser pior. Mas eu acho que posso estar falando uma coisa aqui que os americanos podem estar me xingando, mas eu acho que o América deve abrir mão da Sul-Americana sim, e pensar só no brasileiro. Tá aí. E você também pode mandar a sua opinião aqui pra gente. Você acha que o América também deve abrir mão da Sul-Americana? 999-32-6228. E nós vamos para o segundo mineiro que jogou essa rodada e que não vence pelo comando do Luiz Felipe Scolari. O que será que está acontecendo com o time do Atlético Mineiro? Fez mais um jogo fora de casa, com lance polêmico, mais uma polêmica de arbitragem. E fica aí a pergunta também para você de casa. Você acha que a gente vai ter uma rodada de Campeonato Brasileiro sem polêmica? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser muito difícil a gente terminar uma rodada sem falar de arbitragem. Então, vamos lá. O Atlético Mineiro tem decepcionado, Carol. Mais uma derrota, não consegue vencer no comando do Luiz Felipe Scolari. O que está faltando para esse time engrenar, esse elenco caro e com tantas opções? Qual que é o X da questão? Eu acho que o Atlético chegou numa fase onde o extracampo tem interferido muito, né, nos resultados e na forma como a equipe tem se dedicado dentro de campo. E foi uma expectativa muito grande em cima da contratação do Filipão. Eu acho que acabaram superestimando demais, né, de certa forma. E eu acho que a questão da arbitragem, a arbitragem brasileira, num geral, em todos os jogos, não só desse que a gente está falando agora, que realmente foi um lance bem polêmico, mas ela tem falhado muito, né? Então, respondendo a sua pergunta já de início, acredito que esse problema vai se estender por um bom tempo ainda, porque a qualificação dos técnicos tem ficado num nível muito abaixo do esperado. E eu acho que a questão do elenco do Atlético
eu acho que até seja questão de próprio cansaço também, né? É uma situação até semelhante à do Flamengo que aconteceu, porque eles se estenderam por muito tempo ali com bons resultados, e aí chega uma hora que o caldo desanda um pouco, aí fica difícil de manter, né? É o Palmeiras também, né? O Palmeiras Sim. está mostrando agora também que está desandando também, né? Por mais que tenha ganhado essa rodada, mas a situação lá também está bem complicada. Sim. A torcida fazendo protesto, né? Contra a Leila, contra o time. E, Ana, a gente teve, por exemplo, uma atuação não muito acima do Hulk. A gente pode identificar uma Hulk dependência, talvez mesmo o elenco estando recheado, né, de jogadores muito bons. A gente pode começar a identificar isso no Atlético? Sim, e eu já venho falando isso há bastante tempo. O Atlético com o Hulk é uma coisa, sem o Hulk é outra totalmente diferente. E ele tá abaixo porque ele tá deixando coisas de fora influenciar ele. Como ele sempre bate de frente com o juiz, né? Tanto que agora ele falou que nem quer ser capitão mais, né? Pra evitar um pouco, mas não tem como. Esse jogo aí, na hora que teve o lance polêmico do gol, ele foi pra cima do árbitro. Acho que é dele, né? Por mais que ele queira diminuir, tirar um pouco da responsabilidade dele, ele não consegue. E Talvez isso, o espírito de liderança. e isso está afetando o futebol dele. Porque toda jogada que tem, que ele acha no pensamento dele que é falta, que é pênalti, ele vai pra cima da arbitragem mesmo e tá prejudicando ele. Não só ele, como o time também, né? Porque ele é o cara do time. Se ele tá ruim, não tá estando ligado no jogo, pensando só em falar com o juiz, essas coisas, atrapalha totalmente o time. Porque ele é o cara. E quando não se tem o resultado dentro de campo, aí é que expande mais ainda a ira dos torcedores, né? Porque já tá tendo toda essa questão da SAF, dos meninos, e aí ainda não consegue engatar uma sequência boa de resultado. Aí a torcida eleva a 1000 o nível de raiva e de indignação com o time. E acaba que isso também afeta os jogadores, porque eles escutam reclamações, né? Vêm, às vezes, tipos de ameaça. Então, acaba que fica tudo muito... O ambiente em si fica muito complicado de produzir de uma maneira legal. A gente vendo, assim, o desempenho do Atlético Mineiro, até que ponto vocês acham que o Filipão está interferindo nesses resultados e até que ponto os jogadores também fazem parte, né, desses resultados que não estão vindo? Porque, às vezes, as opções elas estão vindo, tentando algo diferente. Ontem o Allan Kardec entrou. Está faltando alguma conexão entre os jogadores ou mais vontade? Ou porque realmente quando a fase é ruim, as coisas tendem a não dar certo? Eu acho que é um misto de escolhas erradas com má sorte, né, no caso. E Cruzeiro também é outro clube que também já passou por essa situação. Então, eu acho que até o próprio lance, que foi polêmico, eu acho que foi um misto também de má sorte do time do Atlético. Lance polêmico, tá aí o tal lance polêmico. Foi dado impedimento, né, pela máquina, pelo VAR. Foi traçado as linhas, porém não ficou muito claro esse traçado, né? Ficou um blurzinho no movimento do atacante do Atlético Mineiro. Não deu para ver assim, com toda certeza, com afirmação. E aí, meninos, desse lance, realmente vocês acham que a máquina ela tem falhado ou faz parte também dessa análise pegar esses pontos, mesmo que eles sejam bem minuciosos, bem ajustados, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, a pessoa falou comigo assim, então para jogar futebol agora vai ter que apontar os braços, porque se o braço vai ficar dando condição, igual aquele pênalti do Marcos Rocha também, aquilo também foi um absurdo. Você quer que a pessoa sobe e não levanta o braço, não gesticula? Eu, no meu modo de ver, se eu fosse juiz, eu jamais marcaria impedimento naquele lance. Não, o braço faz parte do corpo. Pode ser que o braço deu condição, mas você vai fazer o que com o braço? Você vai arrancar ele para você não jogar? O que você vai fazer? Eu acho, na minha opinião, que
O VAR, eu acho que tá muito... A gente ainda tem que ter muita coisa ainda para aprender em relação a ele. Qualquer coisinha vai no VAR, qualquer coisinha, até praticamente uma falta que eles acham que pode ser uma coisa assim, igual no jogo do Cruzeiro hoje, uma falta no meio do campo, foi checar no VAR. Eu acho que isso, o VAR tem que ser... interferência, isso, né? O VAR tem que ser uma coisa tipo assim, é pênalti e impedimento. Falta ou cartão vermelho direto. No lance do Cruzeiro, nem era para dar vermelho e o juiz foi consultar no VAR. Eu concordo um pouco nessa questão que você fala de não ser muito bem preparado o VAR, que é uma ferramenta excelente, mas pessimamente mal utilizada, porque diversos erros com o próprio VAR já foram encontrados em diversos jogos. Times mineiros já sofreram muito na mão de VAR, tanto o Atlético, quanto o Cruzeiro, quanto o próprio América. E nesse lance eu também não daria o impedimento, mas eu acho que deveria ter alguma margem de limite, né, nesses traçados das linhas, até mesmo para não ficar essa coisa tão dúbia, porque acaba que é uma ferramenta que foi utilizada para tirar a dúvida, mas acaba ainda gerando dúvidas da mesma forma. Então, talvez se ela tivesse essa tolerância ali, ficaria um pouco mais fácil até para evitar essas questões de, por exemplo, foi a ponta do cotovelo, foi o fio de cabelo, foi a ponta da chuteira. Então, assim, são coisas tão minuciosas que a gente sabe que na prática mesmo do lance não vai interferir 100%, então não tem necessidade. Então, eu particularmente não daria um impedimento, não. E você, na sua opinião, foi ou não foi impedimento? Esse lance do Atlético Mineiro foi ou não foi bem marcado? Manda pra gente 99326228. A gente tem algumas mensagens, eu vou ler algumas. Olá, eu acho que o América não deveria desistir da Sul-Americana. Manda um abraço para Ana Carolina, que está ao vivo agora. Fala que é da família Xavier aí, Carol. Olha. Já tá com o público. Deve com certeza ter sido meu pai, que é o único americano que eu conheço na cidade de Minas. Tá vendo, gente? O Pedro escutando isso, ele ia ficar abismado. Boa noite, Jordano. O problema do Galo não é treinador, sim jogadores. Não estão rendendo o esperado. Max, treinador do Maria Helena. Ele que tá sempre aqui com a gente. Só mais uma mensagem. Oi, boa noite. Hoje o programa está muito bom. Vocês, mulheres, entendem de futebol, sim. Manda um abraço para nós aqui de Carmo do Cajuru. Eduardo, Márcia, Maria, Eduarda. Pessoal, obrigada pela mensagem, pela força. Isso mesmo. Nós, mulheres, a gente comanda tudo. Estamos um pouquinho em cada lugar. Daqui a pouco vou ler mais mensagens, mais participação de vocês. 999-32-6228. E agora a gente vai passar pelo terceiro mineiro, que também não venceu na rodada, mas o Cruzeiro jogou dentro de casa. E o que tem sido um problema para a Raposa? O que está acontecendo com o Cruzeiro nos seus domínios? Você tem uma opinião sobre isso? Então manda para a gente, participa do programa. Porque, meninas, o que acontece com o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte? Não consegue vencer e hoje acumulou mais uma derrota, mais um jogo horrível e a torcida tá na bronca e dessa vez a bronca é com o Pepa. Assim, dispensável passar esses lances, é muito sofrimento para assistir. Mas é um jogo completamente dispensável, foi realmente muito péssimo, um jogo morno, um jogo feio, foi doído, complicado. E eu fico com dó de quem, por exemplo, eu conheço daqui que foi para BH hoje assistir o jogo e ter que voltar sofrendo nesse finalzinho de domingo, depois de assistir. E o ingresso também não estava barato, viu? Para quem é aqui do interior, foi um preço salgado para estar lá hoje, para assistir esse jogo aí. Ainda mais Independência, né? Nossa, muito caro os ingressos que o Cruzeiro está fazendo. E um lance bobo, né? Vamos dizer de passagem. O Lucas Oliveira ficou olhando o Jussa marcar o cara de 1,95, sendo que ele era o maior e ele tinha que estar lá no centroavante. E um ataque do Cruzeiro, meu Deus do céu, o Matheus Pereira deve estar olhando esse jogo falando assim,
onde que eu fui, o que eu tô arrumando na minha vida, porque, meu Deus do céu, nossa, deu dor nos olhos acompanhar esse jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro estava meio que pedindo gol desde os 3 minutos ali, né? Que já estava tendo diversos lances do Goiás. O Rafael Cabral deu uns vacilos, mas salvou em outros momentos também. Mas teve um momento ali que o Gilberto também teve um problema, né, dentro do campo ali. No momento eu estava escutando até na rádio, porque eu estava na estrada ainda, eu até comentei. Eu falei assim, olha, machucou, parece que é reforço. Mas, enfim, foi uma péssima atuação do Cruzeiro, mais uma para a coleção. Falando de reforço, ele levou o 3º cartão amarelo. Então, se a torcida acredita que sem ele realmente é um reforço... Não, mas aí vem o Henrique Dourado, que ainda é pior. Mas falando assim do desempenho do Cruzeiro, a gente via uma equipe no início do ano, no início do ano não, mas no início do trabalho do Pepa muito competitiva. Uma equipe de marcação intensa, de marcação alta, com pressão e principalmente com raça mesmo, com vontade. Onde que isso se perdeu? Vocês acham que realmente o Richard e o Ramiro eles fazem falta e o Pepa ainda não encontrou? Mas se ele não encontrou, por que as oportunidades para os jogadores contratados não estão vindo, sendo que quem está dentro de campo não está dando resultado? Eu acho que o maior problema do Cruzeiro hoje é o ataque, sem dúvida nenhuma. E a falta de peças importantes, como o Richard, por exemplo, que vinha fazendo bons jogos, foi crucial para essa decaída do elenco como um todo. Mas eu acho também que o que mais se perdeu nesse processo foi essa raça. A gente tem visto um Cruzeiro muito desmotivado, parece que jogando no modo automático, mas que a gente não consegue visualizar uma melhora. Eu, particularmente, não consigo pensar, nem mesmo, por exemplo, na possibilidade do Matheus Pereira chegar e resolver, porque um jogador sozinho não faz um time, né? Talvez ele colabore, mas ele não é milagreiro para trazer a solução inteira. Mas eu acho que a questão do Pepa, ele faltou um pouco de pulso também, na exigência, nessa parte de cobrar, de exigir um pouco mais dos jogadores. Porque não é possível que um elenco desse está treinando uma semana para apresentar um resultado igual está sendo, né? Ana, você acha que está muito óbvio essa ação do Pepa? Porque muita gente tem comentado que já decorou as substituições que serão feitas. Isso, ele troca 6 por meia dúzia. Porque são sempre as mesmas e você consegue prever. E, inclusive, eu vi algumas pessoas comentando que as alterações elas deveriam ter acontecido ainda no primeiro tempo. Então, o que se explica, se é que a gente pode tentar explicar essa obviedade do Pepa nesses últimos jogos do Cruzeiro? A partir do momento que o Lucas Oliveira machucou, ele já teria tido saído ali naquela hora. Ainda ficou mais 5 minutos de tempo normal, mais 8 do acréscimo, o Cruzeiro jogou com a menos. Ele mancava, ele olhava e falava assim, gente, socorro, eu não consigo. O Pepa já tinha que ter substituído ali. E outra coisa, o Wesley, meu Deus do céu. Não é possível que aquele Paulo Vitor não joga mais com o Wesley. Não tem condição, gente. O Wesley é muito ruim. Nossa, que ele me perdoa, mas ele é muito ruim. Ele não consegue. Ele só dá canelada na bola. Toda bola pra ele, que ele toca pra alguém é no fogo. Aí entra o Stênio, que é certeza que vai sair o Wesley e entrar o Stênio. É a mesma coisa. O Stênio não consegue. Ou o Stênio joga pra trás a bola, ou é pro lado. No caso, o Stênio deslanchou no Cruzeiro como a pessoa que é de correria, que vai pra cima. O Stênio não tá fazendo isso. O Matheus Vital hoje, eu vi até um negócio muito engraçado na rede social antes de vir pra cá, que o ciclo do Matheus Vital era hoje, receber a bola, cortar pro lado e tocar pro Richard. Receber a bola, cortar pro lado e tocar pro Richard. E foi isso o jogo inteiro. E o Pepa fez as mesmas substituições que ele está fazendo há 5, 6 jogos. As mesmas substituições. Ele não ousa. Hoje ele ousou um pouco, né? Não colocou um zagueiro, colocou o Jussa atrás e entrou com o Alisson. O Alisson, que é um jogador que eu acho que deveria já começar a titular. O Alisson, ele tem uma entrega maior que todos os outros jogadores. Quando ele entra com gana. Ele entra
querendo, ele disputa todas as bolas, para ele nada é perdido. Carol, num elenco tão limitado quanto o do Cruzeiro, trazer opções, mesmo que não seja da posição, mas aí o jogador entra e compensa em vontade e em foco, você acha que ajuda, pelo menos, a manter uma pegada mais forte? Ah, com certeza. Faz diferença, querendo ou não. Sempre que entra mesmo nas substituições, né, todo mundo já sabendo o que ele vai fazer, eu ainda acho que dá um gás a mais ali, mesmo que por breves minutos de jogo. Mas, nesse sentido, eu acredito que seria uma boa opção também. E ainda em relação à questão do Pepa, eu acho que, como ele, igual você disse, né, ele no início deu bons resultados, então ele meio que tá na teimosia ali, insistindo, né? Como se você fizesse um bolo e você quisesse repetir a receita, você tá vendo que tá dando errado, mas você falou assim, poxa, mas eu já fiz, já deu certo, não é possível. Por questão de honra, agora vai dar certo. E não tá tendo o resultado que ele esperava. Mas eu acho que ele tá bem teimoso aí nesse sentido também. Mas ele tendo outras peças, mesmo que às vezes não com uma qualidade tão elevada, poderia às vezes mudar a chavinha para ele testar outros tipos de jogada, outros tipos de formação também. Às vezes mudar o posicionamento de alguns jogadores ali e poderia virar a chave do Cruzeiro. E você, torcedor do Cruzeiro, também tá na bronca com o Pepa? Então manda pra gente aqui sua bronca, sua indignação com o técnico da equipe do Cruzeiro. A gente tem algumas mensagens aqui que não param. Boa noite, Jordana. O problema principal do Cruzeiro é a falta de um atacante que faça gols. Bruno Rodrigues e Gilberto não estão conseguindo encaixar nas suas posições. Precisa urgente trocar isso. Mandou um beijo pra Carolina. Olha. Cruzeiro, América e Atlético Mineiro vão fazer uma grande Série B ano que vem se continuar desse jeito. O Matheus, programa que está muito bom, ele mandou outras especificações falando que o Matheus Pereira pode sim mudar o time do meio de campo, também com o Lucas Silva e com o Arthur. Ele já está um pouco pessimista falando em Série B para o trio de Minas. Em tempos de barba e mania, Conexão mostra que meninas mandam muito bem na resenha esportiva. Adriano, muito obrigada pela sua mensagem. Parabéns, Jordana, comentaristas interativas e conhecedoras do assunto. Carol e Ana nos esclareceram tudo. E viva o Atlético Mineiro. Não mandou o nome. Manda o nome aqui depois para nós. Time do Cruzeiro já tá manjado e a culpa não é dele. O time é muito limitado e as escolhas não deram certos para o elenco. Também não mandou o nome, manda seu nome também, fala de onde você é, 999-326228. Voz do Além, a gente tem a reportagem da Nação Celeste, da promoção que vai ter para o pessoal do Cruzeiro? A Nação Celeste é testemunhal. Ah, sim. Então, vamos de Copa do Mundo. A Copa do Mundo feminina começa para o Brasil amanhã, a partir de 8 horas da manhã. A seleção brasileira estreia contra o Panamá. Super aguardada essa estreia da seleção feminina. Será que finalmente vem a Copa do Mundo? O Brasil, que não é um dos favoritos à competição, mas vem aí tentando dar, né, esse título para a Marta. Então, quero muito sua participação para saber qual que é a sua expectativa da seleção feminina nessa Copa do Mundo. A Copa do Mundo que vai ser realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A gente fez uma série de reportagens falando detalhes, curiosidades, então vai lá no nosso YouTube e também no nosso Instagram para saber os detalhes que a gente trouxe para falar da Copa do Mundo. E é claro que tinha que virar assunto aqui do nosso programa, porque estreia sempre traz aquela ansiedade. Já estamos contando as horas aí para saber como que vai ser esse jogo. Meninas,
E agora, o Brasil vai conseguir surpreender nessa Copa do Mundo? Eu acho que aquelas meninas da seleção, elas estão numa energia muito boa. Apesar de ter perdido uma jogadora agora nesse pré-treino que fizeram, né, durante a semana, que, diga-se de passagem, eu achei uma loucura. Mas eu tenho boas esperanças, eu espero que a seleção, mesmo não sendo a preferida, consiga bons resultados, né? Se não o título, que consiga ir o mais longe possível, porque todas ali se esforçaram muito para estar onde estão hoje. Não só a seleção brasileira, várias outras equipes também. A gente já teve diversas histórias e relatos bonitos ali de outras seleções. E é um evento que merece toda a atenção, né? O futebol feminino tem despontado muito. E é importante também dar a mesma visibilidade para eles do que para a seleção masculina também. E dar essa visibilidade com o devido respeito, coisa que também não tem acontecido, né, nas redes sociais. Mas eu espero bons resultados dessa seleção. O Brasil já fechou sua preparação. A Pia até então não treinou com a Marta na equipe titular, lembrando que a veterana, a maior jogadora da história do futebol feminino, ela já está com 37 anos, já tem certas limitações, então a equipe não treinou com a Marta de titular. Ana, você acha que o Brasil pode jogar bem sem a Marta? Já é uma preparação para o futuro? A gente tendo a Debinha e a Geiso no ataque? Pensando no presente, mas também no futuro da seleção brasileira? Sim, nesse primeiro jogo contra o Panamá, eu creio que vai ser super tranquilo para o Brasil jogar sem a Marta. Agora, com o jogo da França, eu creio e espero que ela escala a Marta. Porque o jogo de amanhã, o Panamá não tem muito... Acho que é a primeira, se não me engano, é a primeira Copa que elas estão disputando. E não tem, nem no masculino, né, nem no feminino, o Panamá tem essa coisa de futebol. Então, acho que para esse primeiro momento, com esse jogo de amanhã, eu acho que o Brasil é favoritaço para o jogo de amanhã. E começou hoje com a França empatando. Então, se o Brasil ganhar amanhã, eu espero que ganhe, a gente já vai sair na frente do grupo, né? Então, eu imagino que amanhã possa, sim, jogar sem a Marta. As meninas vão dar conta do recado. E a gente vendo a seleção brasileira, vendo a questão do chaveamento, até onde o Brasil pode chegar? Porque a gente tem, por exemplo, se o Brasil classificar em primeiro, pode pegar o segundo colocado do grupo H, que pode ser a Colômbia. Mas se classificar em segundo, se o primeiro colocado do grupo H for a Alemanha, nas oitavas já pega a Alemanha de cara. E aí, como que, pensando nesse chaveamento, o tanto que se torna importante, pelo menos os 3 pontos amanhã. E é claro, como a equipe do Panamá é uma estreante em mundiais, tecnicamente é mais limitado, qual que é a importância também de se pensar em saldo de gols? Eu acho que amanhã o Brasil tem que focar no saldo de gols, para fugir da Alemanha a todo custo, porque entre Alemanha e Colômbia, eu prefiro pegar a Colômbia nas oitavas. Não, mas também as equipes elas têm vindo com um histórico e mostrado uma realidade diferente no momento do jogo, igual a própria França, né? Ela não fez um bom jogo e não à toa ficou no empate. E eu acho que, às vezes, a gente subestima demais determinadas equipes. E tem Copa, no geral, não só a feminina, mas tem que ser um jogo de cada vez, né? Focar naquele jogo, naquela rodada, naquele chaveamento. É depois que você vai pensando nas outras etapas. Então, primeiro pensar no Panamá, depois passar pela França e depois ver o que vai virar. Mas eu acredito que a gente tem uma equipe muito competente. E você perguntou a Ana no sentido da questão da Marta. É uma coisa que eu acho que não só a Pia, na questão de escalação e de poupar ela de treinos, por exemplo, mas toda a equipe no geral, todas as meninas já têm esse senso de que elas não vão ter a Marta para sempre, né? E que elas vão precisar de começar a ter a sua própria história, a construir a sua própria caminhada ali com uma nova era dentro do futebol feminino. Já saiu a Cris, já basicamente, né, não está nessa Copa, a Formiga também. Então, a Marta vai ser meio que para fechar
essa página do futebol feminino brasileiro e para a Debinha, para as outras meninas virem criando coisas novas em cima. E elas têm muito potencial para isso. Elas realmente, eu acho que pode sim bater de frente com a Alemanha, tanto com a Colômbia quanto com qualquer outra que vier também. O Brasil, ele teve algumas perdas significativas por lesão para essa Copa do Mundo. A Lorena, goleira do Grêmio, a Ludmilla, atacante do Atlético Madrid, elas sofreram lesões graves, não conseguiram se recuperar a tempo. Vocês acham, meninas, que mesmo com esses desfalques, por exemplo, a Letícia Isidoro, ela vai conseguir assumir essa titularidade do gol brasileiro com segurança? Porque a gente, por exemplo, tem na reserva a contestada Bárbara. A gente pode colocar que vai ser a Letícia Isidoro e ponto final? Na minha vontade, se dependesse só da minha escolha, era a Letícia. A minha também. Mas considerando a cabeça da Pia e sabendo que ela não trabalha só com ela, né? Tem toda a equipe técnica junto, que, ao meu ver, prejudica muito o trabalho da Pia. Eu acho que cabe ali mais a Bárbara dentro do histórico mesmo, de jogos que ela já teve. Mas eu confiaria na Letícia de olhos fechados ali para colocar. Até porque eu acho que a Bárbara, quando ela viu o nome dela ali como convocada, nem ela mesma deve ter acreditado, porque ela está muito abaixo no rendimento, né? E na parte física também ela está deixando muito a desejar. Então, eu colocaria a Letícia sem medo nenhum e ela passa muita segurança no trabalho que ela faz. Você também já está por dentro aí do que está acontecendo com a seleção brasileira feminina? Então, manda mensagem para a gente, vem participar do programa. Vamos ver, temos mais mensagens. Gostaria que mandasse um abraço para a família de Marília Márcia Xavier Santos e Gilson Ribeiro, pais do Gabriel Xavier. Ótimo. Parentes. Tá Toda a família Xavier hoje ligadinha. Um abraço para vocês. Tá aqui muita gente mandando mensagem. A Carol trouxe a família inteira, hein, para participar. Isso mesmo, pessoal, manda mensagem. Aumentando o engajamento, gente, por favor. Então, encerramos nosso bloco aqui, falando um pouquinho do Cruzeiro, do Atlético e do América, trazendo as novidades da Seleção Brasileira Feminina, que estreia na próxima segunda-feira, mais conhecido como amanhã, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. Brasil ganhando, pode já ser líder. E na segunda rodada o Brasil pega a França e fecha sua participação com a Jamaica. Então a gente conta com a sua torcida, com o seu apoio. Nas nossas redes sociais também você pode deixar lá sua força para a seleção brasileira. E a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta com as atrações aqui de Divinópolis. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Galera dos Esportes, você encontra tudo para sua prática esportiva. Chuteiras, bolas, camisas do seu time, materiais esportivos, entre outros. Se você tiver uma equipe, como a equipe do Esporte Clube Cajuru, e quiser fazer um uniforme de qualidade, é só ir lá na Galera dos Esportes. A loja fica na Avenida 7 de Setembro, 545, no centro. E o WhatsApp é bem fácil, 998440741. Repetindo, 998440741. Um abraço pra galera dos esportes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada ambiental. Estou aqui no programa Live em Foco falando um pouco sobre direito ambiental, trazendo um pouco de informação para vocês e queria convidar todo mundo para assistir o programa que vai passar sábado às 20h30 com reprise nos domingos. Espero todos vocês! E estamos de volta e voltamos com um recadinho para a torcida do Cruzeiro que ama
o clube também manifesta sua paixão através de itens. Aí a gente vê uma super promoção do mês de julho que a loja Nação Celeste está fazendo. Então, se você quer... Dia dos Pais, olha aí, pessoal, Dia dos Pais chegando. Então, se você quer presentear, surpreender o pai cruzeirense, né? A fase do Cruzeiro não está muito boa, mas quem sabe aí com um presente desses não dá uma renovada no ânimo e pode até trazer sorte. Às vezes você encontra lá para o seu pai um amuleto da sorte para poder trazer as vitórias novamente para o time da capital. Então, dá uma passadinha lá na Nação Celeste, itens originais, a gente vê os itens promocionais, mas você pode encontrar de tudo, garrafinhas, presentes para você, para alguém especial. Então, não deixe de conferir, a Nação Celeste tem tudo voltado aí para você que é apaixonado pelo Cruzeiro. Então vamos começar a nossa rodada aí pelo regional, né? Por aqui de Divinópolis, que você já está acostumado também a conferir com a gente. Agora a gente vai para o nosso quadro Conexão Fitness. Fica com a gente. Fala galera do Conexão Fitness, tudo bem? Mais um programa no ar e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante. Como você sabe, o intuito principal desse quadro é mostrar a importância que o exercício físico tem na contribuição da sua saúde e no tratamento de várias doenças. Hoje eu vou falar de uma doença que atinge mais de 10 milhões de brasileiros por ano e que somente 20% dessas pessoas têm o conhecimento de possuí-la, que é a osteoporose, que nada mais é que o osso poroso, que o osso ele fica mais frágil, mais delicado, podendo acontecer uma fratura, que é algo mais grave. E como que acontece esse diagnóstico? Através de um exame que se chama densitometria óssea. A osteoporose ocorre principalmente em idosos e em mulheres, mas os outros grupos não estão excluídos e também possuem osteoporose. A principal consequência dela é a fratura, principalmente em idosos, que pode acarretar uma série de consequências. Mas a osteoporose tem tratamento e tem solução. E é composto de uma equipe multidisciplinar que vai dar este caminho, formada pelo médico, pelo profissional de educação física e pelo nutricionista. Primeiro, em relação à parte da nutrição, confira o vídeo da nossa parceira Sabrina, que é a nossa nutricionista aqui na Academia Terraço, falando da importância da alimentação no tratamento da osteoporose. Nos casos de osteoporose, a conduta nutricional se inicia no aumento do consumo de alimentos ricos em cálcio e fósforo, que são os principais minerais envolvidos na formação da estrutura óssea. Nesse caso, é recomendado se consumir 3 porções de laticínios por dia, que são leites, queijos e iogurtes, e também se aumentar o consumo de vegetais de folhas verdes escuras, como a couve-manteiga, o brócolis, o repolho e até mesmo o espinafre. Também é importante se aumentar a exposição ao sol e consumir vitamina D. O exercício físico é uma estratégia fundamental e uma parte importantíssima do tratamento da osteoporose, principalmente quando falamos de musculação. A contração muscular que nós realizamos durante o exercício gera uma compressão sobre a parte óssea, assim estimulando o crescimento dessa e o aumento dessa massa óssea. Então é uma estratégia benéfica, fundamental e ela é segura sim, desde que esteja um profissional qualificado para te orientar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Fitness. Tá aí mais um Conexão Fitness e ainda continuando nessa pegada, a gente preparou uma matéria sobre lesões na época do frio. Então, se você é atleta ou gosta de musculação, fica atento porque a gente tem um material muito especial que vai entrar agora. Nessa época de ano é tendencioso atletas e pessoas ter várias lesões. Por isso é importante ter o cuidado adequado.
A questão do frio, ela acaba sendo um problema, porque no frio a gente, geralmente as extremidades elas ficam mais carentes, né, de fluxo sanguíneo, de oxigenação. Então há uma probabilidade, né, nesse caso que envolve a massoterapia, né, e atividade física, das pessoas terem mais contratura, né, e até às vezes assim, mais lesões mais graves, como estiramento, principalmente nos membros inferiores. A questão do frio, Aleph, é interessante a gente estar falando, porque a nossa cultura de atividade física, ela teve uma transformação nos últimos tempos. A massoterapia é um dos cuidados importantes, principalmente para evitar grandes lesões. Sempre aconselho, né, as pessoas que querem praticar atividade física que tenham uma constância, né, que nunca deixem de praticá-la, seja o esporte que for, né, que a pessoa pode fazer, desde que sempre mantenha uma constância, tanto no verão quanto no inverno, que a pessoa possa manter sempre na ativa, para não ter lesões agora no inverno. A indicação, Aleph, é a gente sempre procurar um profissional da área da saúde. Hoje nós estamos assim, muita gente fala da quantidade de academias, mas isso foi um legado, né, trago ali pela geração passada, e que a gente hoje tem mais acesso, né, a esse tipo de saúde, que antigamente a gente só tinha os médicos, né, para poder dar um feedback do que estava acontecendo. Hoje você tem muitos fisioterapeutas formados e com muito conhecimento, muito educador físico, muito capacitado aqui, principalmente em Divinópolis, né, uma cidade que eu acompanho muito o pessoal de Belo Horizonte. Nós estamos todo mundo aqui no nível mais alto de conhecimento, aqui em Divinópolis também. Então a minha sugestão é sempre estar envolvido no meio, né? Hoje, o conhecimento que a gente tem hoje dentro da academia, a gente não tinha dentro de uma clínica especializada no meio profissional há 15, 20 anos atrás. Então a minha sugestão é a pessoa estar sempre fazendo a atividade física dela, com certeza. Esse conhecimento ele está ali e essa pessoa vai pegar, né, e dar constância, né? O que a gente falou aqui, que a atividade física e o risco de lesões ele aumenta muito quando não tem constância. Tá aí mais dicas para você que treina, que não abre mão de treinar dia nenhum, inclusive no inverno. Então, seguindo a nossa linha aí de matérias regionais, a gente vai falar agora do torneio do Jusa. Confira aí. Domingo pela manhã no campo do Jusa, rolou a bola para o torneio Kit São Lázaro Jusa Fonseca 2023. Em campo, jogaram Correria versus Chapecoense. Jogo bem morno, hein? Poucas chances de ataque para as duas equipes. Chapecoense teve uma ou duas chances no primeiro tempo, já a equipe do Correria que teve as melhores oportunidades. Uma delas, o goleiro estava de olho e conferiu. Segundo tempo, a equipe do Correria mostrou um pouco de mais agressividade e fez o gol da vitória com o Tony. 1-0 para a final, mas em si, um jogo bem morno e poucas chances e poucos ataques das duas equipes. 1-0, a equipe do Correria saiu com vitória nessa primeira rodada do torneio Jusa Kit São Lázaro 2023. Fim de semana recheado de atração, hein? No futebol amador. Confira agora a semifinal da Copa Regional RS. Jogo em São Gonçalo, Pará. Semifinal do torneio regional Conexão Esportes 2023. Grêmio Paris versus Independente de São José dos Salgados. A equipe do Grêmio, que venceu a Copa Libertadores, torneio organizado pelo Rafael Saraiva. Já a equipe do Independente venceu o torneio de Itaúna, um dos campeonatos mais importantes da nossa região centro-oeste. Esse jogo também sim contamos com a arbitragem do Rinaldo e do seu irmão Thiago, que abrilhantaram a partida fazendo boas atuações. Chances mesmo tivemos poucas, as que teve foram bem isoladas e poucas, tanto para a equipe do Independente como para a equipe do Grêmio. Placar até então do primeiro tempo 0-0. Segundo tempo foi a mesma coisa. Poucas chances e bem isoladas. A mais clara do jogo foi a chance perdida pela equipe do Grêmio. O jogador cara a cara com o goleiro acabou isolando a bola. Chance incrível que a equipe do Grêmio acabou perdendo na partida. O Independente teve uma chance também, mas bem isolada. Final de jogo, 0-0. O primeiro jogo da semifinal da Copa Regional 2023. Jogo da volta será em São José dos Salgados.
Isso é bom. Eu até conheci a equipe do Independente, eu conheço já, mas aí eu achei o jogo bom. Nós perdemos 2 gols, mas isso é do jogo mesmo. Mas o jogo tem bom, sem catimba nenhuma. Tem bom o jogo. A gente tem muita amiga aqui em São Gonçalo, né? O Jânio até eu não conhecia, mas fiquei conhecendo agora, uma ótima pessoa. É bom a gente interagir assim com os representantes do clube, porque a gente vai trocando ideia, né? Bom. Agora sobre o jogo, um jogo muito truncado, né? De muita marcação. Teve algumas chances para ambas as partes, né? Eu achei que o Grêmio até teve uma chance mais clara. O 0-0, eu acho que pelo decorrer da partida, que foi muito truncado, de muita marcação, eu achei que podia ter saído gol, mas é o que teve que acontecer durante a partida, né? Isso aí é do futebol. Vamos levar para São José dos Salgados agora e tentar lá, né, no nosso campo, ver se a gente traz essa classificação. E para os torcedores que veio aqui, não pôde vibrar com a vitória, né? Mas é desse jeito que acontece, né? Eu falei que o fim de semana foi animado e ainda continua porque tem outra semifinal, dessa vez do Camisa 10. Fala galera do Conexão Esportes, Cristiano Medeiros aqui. Hoje foi cobertura aqui na quadra do Camisa 10, semifinal do torneio Início, Fênix e Dínamo. Todos os detalhes você acompanhar agora na reportagem. Pela semifinal do torneio Início, na quadra do Camisa 10, se enfrentaram Dínamo e Fênix, que fizeram uma grande partida. A entrada das equipes na quadra foi digna de jogo grande, com ambas perfiladas para ouvir o hino nacional. Depois disso, um jogo muito pegado, com gols para ambos os lados. Rolou a bola para Dínamo e Fênix, e logo de cara a equipe do Fênix subiu a marcação e fez o primeiro gol com Júlio César, camisa 11. Pouco tempo depois, após bate e rebate, foi a vez do Dínamo empatar com Bernardo. Em contra-ataque, logo depois do empate, o Dínamo virou o jogo, com Lucas Almada tirando bem do goleiro. O Fênix não desistiu e, em grande lançamento do goleiro Valdez, Matheus Rezende pegou de primeira de canhota e empatou o jogo mais uma vez. Para finalizar o primeiro tempo, a equipe do Dínamo trabalhou a bola e pulou à frente com Lucas Maurício, 3-2 e final da primeira etapa. No comecinho do segundo tempo, o Dínamo fez uma grande tabela com Almada e Bernardo na entrada da área e o camisa 7 ampliou o placar, 4-2. O Fênix queria jogo e foi atrás do terceiro gol com o camisa 10, João Vitor. Em pressão na saída de bola veio o empate do Fênix. Lucas Eduardo roubou a bola e tirou do goleiro, 4-4. Menos de 30 segundos depois, Almada acerta belo chute, sem chance para o goleiro, e o Dínamo volta à frente, 5-4. De novo ele, Almada em tabela com Diego Romano, desce uma bomba que pega na trave e roda o gol, um golaço, fazendo 6-4 para o Dínamo. Não perca as contas, mais um gol para o Dínamo. Dessa vez, em cobrança de falta, Bernardo viu o espaço aberto na barreira e ampliou o placar, 7-4. Mas o jogo não parou por aí. O Fênix foi para cima e descontou com Matheus Rezende, fazendo o quinto gol. E nos acréscimos, Lucas Eduardo fez o sexto, mas ficou por isso mesmo. Apito final, Dínamo classificado para a final 7, Fênix 6. Ao final da partida, falaram com a gente os jogadores Bernardo do Dínamo e Ricardo do Fênix. Era o que a gente esperava, né? A equipe do pessoal também do Dínamo é muito boa de futebol, a turma tá bem entrosado. Vamos caminhando, treinando, nos preparando, mas hoje, infelizmente, não deu certo, eles tiveram mais a bola no pé. Acabaram também, a gente teve algumas reclamações de juízes, mas é isso aí, parabéns para a equipe do Dínamo e Fênix está adiante. Sensação de alegria, né? Principalmente pelo confronto que foi um time muito difícil, a caminhada difícil chegar até aqui. E o último campeonato a gente perdeu preso nessa fase e hoje, graças a Deus, a gente pôde sair com a vitória. Gente, fala sério, a nossa equipe é ou não é sensacional? Estamos em todos os lugares, cobrindo todos os torneios da região para trazer tudinho para você. E depois vocês vão lá nas nossas redes sociais, confira tudo novamente, envia, compartilha, participa também. Bom, agora é hora de tramela. Vamos ver quem tá afiado aqui nos palpites. Meninas, vamos lá para um palpitrômetro aqui ligado de placar para amanhã na estreia do Brasil. Carol, e aí? Na estreia do Brasil, 2-0.
arrisca quem vai fazer o gol ou a gente só fecha nos 2 a 0? Não, é porque aí senão não dá má sorte. Ana, e aí? 5 a 0. O Brasil já estrear, já fazendo saldo de gol. Ah, gente, ó, tá vendo? A Ana tá arriscando um pouquinho mais. E aquele frio na barriga, aquela ansiedade, Ana? Você acha que no Brasil não? Por mim, não. Eu acho que o Brasil já vai, igual eu falei com meu pai mais cedo, que menos de 5 eu não comemorava. Ó, então tá aí. Eu vou de 3 a 0. Vamos lá. Vai fazer um gol ali no primeiro tempo, meio assim, no segundo tempo desencanta. Meninas, o agradecimento de vocês, gostaria muito também de agradecer em nome da equipe, vocês terem aceitado o convite, tá aqui com a gente nesse programa super especial para trazer energia positiva, né, para o Brasil. Com certeza. Para mais uma Copa do Mundo. E os agradecimentos para vocês. Se nem a gente confiar na nossa seleção, não vai ser os outros que vão, né? Mas só para ressaltar que o meu palpite sempre é meio errado, então por isso que eu sempre jogo baixo para não prejudicar a equipe. Mas agradecer, Jordana, pela participação, pela você ter conduzido muito bem o programa. Ana, pela companhia, todo mundo que está assistindo, minha familhinha, oi para vocês. Que participou em peso, viu, gente? Não deu para falar o nome de todo mundo, mas que estava aqui em peso, sim. E a mensagem que a gente leu também em off pra Carol. Aquela energia caótica de ter um pai americano, família atleticana e se envolver com flamenguista, mas tá tudo certo. Mas muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar e podem chamar mais vezes. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui e um beijo pra minha família e vai Brasil amanhã 5 a 0. Ó, tá vendo? E é nessa positividade da Ana que eu também agradeço a sua companhia, para você que esteve aqui com a gente mais esse domingo, mandar um beijo, um abraço também para quem está nos assistindo lá em Oliveira. Então fica aí o convite para todo mundo com energia positiva, astral lá em cima, cantando, vibrando, porque amanhã tem a estreia da seleção feminina brasileira na Copa do Mundo e juntos, todo mundo mandando essa energia positiva que vai dar certo, a gente vai estrear com vitória. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!